palavra cultura vem do conceito de cultivo, né, que, por sua vez, tem uma tradição ancestral na humanidade ligada até o domínio da agricultura e a possibilidade de cultivar algo, né? Eu acho que não é por acaso que a cultura vem dessa própria ideia tradicional de cultivar a terra, cultivar a natureza, cultivar algo que permanece, que tem sazonalidade, que tem estações, que tem ciclo, né, que tem desenvolvimento também, que se relaciona com o ambiente, com o sistema. Alguns trabalham cultura em oposição à natureza, mas a leitura contemporânea de cultura, que eu acho que todos nós fazemos cada vez mais, pensa a cultura dentro do ambiente, dentro da própria relação com a natureza. Eu diria que a gente tem uma grande mudança no sentido de cultura durante o século XX. Até uma certa fase do século XX, cultura é um cabedal, um capital, é algo que se acumula cultura. Então, a pessoa culta, a pessoa que conhece línguas, etc. Num certo momento do século XX, começa a mudar isso. E começa a haver uma explosão de outras formas culturais e, ao mesmo tempo, uma não aceitação dessa ideia de que eu vou acumulando conhecimento. Cultura não é arte, só arte. Arte é parte da cultura, é uma expressão vital na cultura, é o oxigênio da cultura, mas a cultura vai além das artes. No sentido antropológico, cultura são todos os saberes, fazeres, pensares, tudo aquilo que mexe com o imaginário, tudo aquilo que carrega essa marca da ação da sociedade, do homem. O povo faz cultura em qualquer condição. Nas condições sociais mais degradadas, em ambientes onde a violência predomina, onde a qualidade das relações sociais são absolutamente desgastadas e sem qualidade, as pessoas fazem cultura, porque cultura é uma necessidade básica, como é comida, saúde, meio ambiente saudável, e o que nos faz humanos é exatamente essa capacidade de simbolização, essa demanda. E a cultura é, por assim dizer, toda a experiência acumulada e toda a possibilidade e a perspectiva do futuro, seja do ponto de vista dos conhecimentos sobre a terra, sobre o meio ambiente, sobre o dia a dia, sobre como fazer, como viver, como se alimentar, como se vestir, como morar, como, enfim, tudo, seja com relação àquilo que a gente imagina para nós, para o futuro, aquilo do chamado imaginário, aquilo que a gente tem de mais, digamos, interior, não material, né? Então, a cultura lida com o material e com o imaterial, e naturalmente lida com tudo. Meu cantar é meu caminhar. Todo o trabalho humano é para a cultura, pela cultura. A senhora que vai à missa, a outra que vai para o terreiro de candomblé, a outra que vai para o culto na igreja ecumênica, o outro que vai para jogar o futebol, o outro que vai ao cinema, o outro que vai ao museu, o outro que vai ao teatro, o outro que vai namorar. Tudo isso é cultura. Quer dizer, as pessoas trabalham, produzem, os bens, os serviços existem para que elas tenham fruição espiritual, possam ter encantamento, acesso à beleza, acesso à bondade, à beleza e ao conhecimento.
potencializar as iniciativas culturais do nosso povo, acreditar no povo brasileiro. A emancipação do povo brasileiro vai ser obra do próprio povo brasileiro. O Cultura Viva procurou exatamente resgatar essas coisas, indo ver no interior, na vida rural, quem é que protagoniza ações culturais naquele campo, enfim, nas favelas, quem é que protagoniza ações culturais nessa área, e assim por diante. O reconhecimento dos méritos, enfim, de todo um agente brasileira espalhada por aí que nunca tinha tido propriamente a atenção dada a ela. O primeiro esforço seria ampliar o conceito de cultura, para tudo que tivesse carga simbólica, tudo que fosse significativo, tudo que ultrapassasse a dimensão funcional, passaria a interessar o Ministério da Cultura. Nós tínhamos experiência e sabíamos que nas periferias brasileiras, nas grandes periferias das regiões metropolitanas no Brasil, nos assentamentos, nas tribos indígenas, tinham iniciativas culturais importantes que o Estado nunca tinha reconhecido, nunca tinha se relacionado. E o Cultura Viva, entre outros, foi um programa que buscou exatamente isso, identificar aonde está a produção cultural ampla, popular, nas áreas mais remotas da vida brasileira, no Nordeste, no Norte, nos quilombos, nas tribos indígenas, nas periferias das grandes cidades, enfim, todo um conjunto social importantíssimo para o Brasil, quer dizer, com um papel extraordinário na vida brasileira, responsável pelas características mais profundas do modo brasileiro de ser, e ainda assim historicamente relegada, exatamente sem possibilidades de estar à frente dos processos de avanço na vida cultural do país, etc. O importante é a diferença. Todos têm que ser diferentes, mas serem diferentes para serem comuns e para perceber na diferença as suas semelhanças. Nós precisamos trabalhar a alteridade. A alteridade é se perceber no outro. Então isso é uma parte da equação. A outra são os pontos de cultura, por exemplo. O que é um ponto de cultura? É uma atividade ou uma ação cultural embrionária, muitas vezes, já encetada por alguns setores da sociedade. O ponto de cultura não é um equipamento do governo, ele não substitui um centro cultural ou uma biblioteca. Pelo contrário, um ponto de cultura numa comunidade tem que ser um ponto de apoio para que essa comunidade conquiste uma biblioteca, um centro cultural, um teatro, um cinema, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Eu acho que os pontos de cultura, pelo prestígio que colheram, pela receptividade que tiveram junto à sociedade, etc., se candidataram a programa irreversível. O que acontece quando se solta uma mola comprimida, quando se liberta um pássaro, quando se abrem as comportas de uma represa? Uma política cultural tem que ter
uma atenção natural com o patrimônio, com a memória, com o passado, com tudo aquilo que nos forma, mas muito atento a esse futuro, a esse dinamismo, a essa construção incessante de nós mesmos, né, como brasileiros, como sociedade, e dentro de uma lógica como somos cidadãos do mundo cada vez mais. Agora, nós temos, na reflexão que fazemos, a necessidade de focar um pouco melhor esses conceitos e trabalhar a ideia da cultura enquanto o fenômeno mais, digamos, da criação humana, do imaginário, da capacidade de você trabalhar com ideias, trabalhar com propostas, trabalhar com a expressão e trabalhar com a arte. Ou seja, a capacidade de você gerar informação, conhecimento, expressão, através dos diversos mecanismos que o ser humano tem para a sua expressão. Cultura, muitas vezes, são manifestações, são dimensões da existência social e humana, que são identidade, são parte da nossa existência como povo, como grupo, como coletivo, como indivíduo. Né? Todos nós carregamos traços identitários que podem ser comuns, inclusive. A arte, muitas vezes, a maior parte das vezes é singular, algo que pouco se transfere. Né? E aí, então, a gente atinge a esse conceito mais, digamos, centrado da cultura enquanto expressão, digamos, das manifestações artísticas e do seu desejo de mostrar, de se exprimir, de protestar, de provocar, de apontar caminho, de, enfim, simplesmente manifestar a sua forma de criar beleza, de criar provocação, de criar denúncia, de criar o que bem desejar. As artes têm um papel decisivo dentro da cultura. E é interessante falar de arte dentro do conceito de cultura, porque ao afirmar o território da cultura como um território amplo, como um território quase restrito, quase infinito do ponto de vista do seu campo, não se pode diluir a noção de arte, daquilo que é estético, daquilo que é elaboração complexa de signos e que carrega um significado especial sobre realidades históricas, sobre expressão, sobre manifestações profundas de todas as sociedades. E eu me assusto um pouco quando muitas vezes as pessoas, em nome, por exemplo, da cultura popular, não admite nem de longe tratar daquilo que é novo, diferente, contemporâneo. Por quê? Porque eu estou aqui preservando, não está preservando a cultura popular. Está criando um gueto que não vai sobreviver. Não tem a menor chance de sobreviver. Né? Por outro lado, também impor uma cultura nova num lugar tradicional na marra, a força também é um equívoco. Isso tem que ser feito de uma maneira absolutamente inteligente e adequada. A gente tem que lidar com a singularidade das artes, sua especificidade, suas linguagens, suas demandas próprias, suas necessidades de aprimoramento e de suprimentos, de instrumentos, mas a gente precisa reconhecer esse vasto campo simbólico do Brasil, porque nesse território nós somos muito ricos, nesses dois territórios, na arte e na cultura.
É uma celebração, é um momento de construção política, é um momento de sentimento de força, é um momento de definição de novas metas, de troca, de reflexão. Então nós estamos nesse momento de formar a rede entre essas pessoas. Teia é um momento importantíssimo, que é o momento então que todos esses pontos, que todas essas pulsações se encontram e gerando uma pulsação muito maior, uma pulsação muito mais forte. Todos querem e cria um ambiente festivo, de celebração, de empoderamento, é uma espécie assim de termômetro do empoderamento. Quando cheguei nessa sala e boa noite me deram, com meu pandeiro na mão, rojão deu samba, martelo, feijão não dá na raiz, feijão só dá na fulô. Boa noite pessoal, Lajedo Grande chegou. Existia uma grande vontade de se organizar, uma grande vontade de estar junto, uma grande vontade desses grupos culturais, de estarem mostrando a sua cara. Injeção de ânimos, injeção de força, injeção onde a gente vai encontrar outras pessoas que batem em lata, que batem em tambores, que batem em alfaia e no mínimo por algum segundo passa na minha cabeça, eu não estou só. Tem ponto de cultura que é hip hop, é terreiro de candomblé, é grupo de teatro, é escola de samba. Que são os próprios pontos de cultura que verbalizam, que se expressam, que compreendem seu significado e a importância estratégica que tem para uma revitalização do conjunto da sociedade, para a democratização da sociedade, para a ampliação das suas bases culturais. Eu acho que isso tem uma força enorme. É cultura popular, do lado de cultura erudita, é o rompimento dessas fronteiras, inclusive, aliás, como sendo algo fundamental, é o conjunto de linguagens se comunicando entre si e realizando uma síntese no ponto de cultura. Pedimos a um grupo de empregadas domésticas. Uma delas respondeu: mas eu não sou poeta? Grande segredo da arte. Todo aquele ou aquela que escreve um poema se transforma em poeta. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois. Mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei que estar presente, assim como o presidente, dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já não vou.
Na cosmologia africana, o círculo tem como base o espaço da existência humana. E respeitando esse princípio cosmológico usado nas comunidades de matriz africana, é que foi proposto ao grupo a discussão em forma de círculo. A rede social, né, é onde a gente se reconhece como um semelhante e independente de nacionalidade, de religiosidade, de etnia. A gente está aqui para servir a uma única coisa, assim, que é a vida, né? Eu acho que as redes, elas vão sim se fortalecer, vão perder sua timidez. As pessoas que têm mais articulação, que têm mais experiência, tanto na área política quanto na área na sua comunidade, no seu município, na sua instituição, é papel, sim, fundamental deles de estarem cutucando a rede, chamando, buscando as pessoas. Como que as comunidades são incluídas num processo de participação efetiva, né, da construção de políticas públicas, de desenvolvimento de estratégias e de pensamentos que possam efetivamente contribuir para que a gente tenha de fato aqui no nosso país uma sociedade mais justa. A partir da potencialização das iniciativas culturais da comunidade, articulada em rede, se predispondo a dar e receber, a trocar experiências, nós vamos tecendo uma ampla rede da diversidade cultural brasileira. A gente vem investindo nessa prática de rede porque a gente acredita numa prática coletiva. Tem uma rede de troca, de compartilhamento de conhecimento, de saberes e pensar isso como uma estratégia séria de resistência, de proposta política para o país mesmo, né? A grande novidade nossa é essa possibilidade de convivência democrática, fraterna e de estarmos construindo um novo paradigma de convivência política, onde a cultura é a política. A ideia da rede justamente é essa, trabalhar potencializando essas ideias e fazer com que lá na ponta as comunidades se sintam mesmo empoderadas de conhecimentos que elas precisem para promover seu próprio desenvolvimento. E a gente tem a mesma questão, a gente não tem conexão. Então, a partir daqui, a gente está buscando uma maneira de se agrupar e de se ajudar. Um fortalece o outro. A insistência, a busca dessa conversa, que essa oportunidade virtual que todos têm hoje, é que vai fomentar e vai fazer com que a rede fique mais forte. E para formar essa rede, a gente conta com esses instrumentos, a tecnologia digital, que são ferramentas maravilhosas, que antes eram de acesso só a grupos que tinham algum poder econômico, e agora não, passa a ser acessível às pessoas. A grande novidade que aparece nas relações e nessa integração presencial é a possibilidade de nós amplificarmos essas relações via a conexão pela tecnologia digital, mas muito além disso, por uma nova filosofia e um novo paradigma de relação com o mundo. O local está no mundo e o mundo sempre foi local. A minha casa é onde eu tenho asa, ainda que só não possa arder em brasa. O meu caminho é onde eu faço o ninho, mesmo que eu tenha que aquecer sozinho. O meu futuro é o seguir seguro por pontes, solos, solidões.
Nós temos um pequeno problema em geral na interpretação da educação, simplesmente como a transmissão sistemática de conhecimentos sobre determinadas coisas que se faz nas salas de aula, nas escolas e etc. Educação é isso, mas é muito mais do que isso. Educação é um trabalho permanente. Pensando em educação, no sentido de uma educação para a vida, né? Uma educação integral, uma educação desse sujeito que está no mundo contemporâneo, que é um mundo da diversidade, que é um mundo da pluralidade, né? E onde a questão dos diferentes diálogos e das diferentes temporalidades que a gente vive é de fundamental importância para que a gente possa estar construindo esse sujeito que a gente fala, que é a construção de um sujeito crítico, cidadão, participativo da sociedade. Ou seja, a educação se desloca para uma visão de articulação dos diversos subsistemas culturais, muito mais do que simplesmente ter um professor que segura as crianças sentadas durante X horas, né, transmitindo conhecimento. Então é preciso garantir educação de qualidade e acesso pleno à cultura, para o desenvolvimento da condição humana, para o crescimento individual das pessoas, para potencializar e qualificar as relações sociais, para gerar valores e a possibilidade de enfrentar as novas situações que o século XXI vem criando. A cultura tem um papel absolutamente central, prioritário, para transformar o ser humano que nasce sem informação, que vai recebendo essa informação no decorrer da sua vida, num cidadão participante, envolvido, preocupado consigo, preocupado com os outros, preocupado com o seu entorno, preocupado com o seu ambiente, preocupado com a sua sociedade. A gente precisa pensar a cultura na educação de maneira multiforme, pensar a questão desses saberes e conhecimentos, como a capoeira e tantos outros, que podem ter um papel fundamental, como identidade e cidadania, a relação da escola com a comunidade, com o seu entorno, com a família, a apropriação da escola pela sociedade, isso é uma questão cultural. Cultura é fundamentalmente um processo de assimilação de informação, onde a educação, no sentido da passagem da informação de maneira absolutamente adequada, correta, durante o tempo, digamos, da vida do ser humano em que ele está mais dedicado ao fenômeno do processo educativo, central também como parte desse processo. A educação se faz no modo como os meninos se encontram no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, para jogar bola. A educação se faz quando os meninos e as meninas se juntam no bairro, tomam ônibus para ir a um cinema no centro da cidade assistir a um determinado filme. Eu acho que nós estamos nessa época, hoje, numa revolução cultural extremamente profunda. Certo? E a educação simplesmente está atrasada no processo de transformação que corresponde. Né? Eu diria que no momento em que houvesse esse reencontro, né, entre forma e conteúdo, entre alma e corpo, a gente vai conseguir fazer, de fato, uma educação libertadora. E a cultura, nesse ponto, deixa de ser cereja do bolo e deixa de ser aquele tema retomado ocasionalmente nas épocas das eleições ou como uma espécie de decoração da política brasileira e passa a ser um tema essencial. A diversidade de um Brasil que tem cultura branca, negra, mulata, indígena, né? Misturas de todo tipo,
criando formas de expressão as mais variadas, isso é sinal de vida. Hostilizado. Sinal de vitalidade. O desafio da democracia no século XXI é como é que lida com todas essas diferenças, incorpora essas diferenças e permite aí, quer dizer, o pleno desenvolvimento de uma personalidade tolerante, democrática, que se sente confortável em conviver com aquilo que não é o seu modo original de vida. Né? Isso é uma... Eu tenho visto, até em discussões de fórum de cidadania, né, cidadania cultural, que existe uma ideia de que ao você ter garantidas oportunidades econômicas e institucionais de você manifestar a sua linguagem, a sua forma de expressão do mundo, você, de certa forma, garante o seu direito à cultura. E isso é um estágio muito inicial do direito à cultura, né? O direito à cultura, ele também tem a ver com a perplexidade. Eu garanto o meu direito à automanifestação, mas eu também garanto o meu direito a encontrar as outras manifestações, né? Então, esse processo dialógico é a grande contribuição da cultura para o campo da cidadania. Esse conhecimento pelo consumo, a cultura tem a possibilidade de construir e de tecer essa trama e poder construir, trazer para esse sujeito os sentidos da vida e um sentido de reconhecimento, né? Dele se sentir pertencendo a uma sociedade, a um tempo, a um espaço, a um tempo histórico e sendo reconhecido pelos seus pares, por aquela sociedade, como um sujeito que tem algo a dizer, que tem algo a produzir, a contribuir para esse momento histórico que ele está vivendo. E eu acho que a cultura é capaz, tem um potencial de fazer isso. Né? Então é imprescindível que a dimensão da cidadania, ela tem uma dimensão também de conhecimento, e essa dimensão está ligada ao quê? A uma garantia de que nos espaços formais você tenha acesso a uma gama de conhecimentos que vão formar uma existência mais rica, né? Uma existência que se inquieta diante das questões do mundo. Então, a escola... E o que nós buscamos aí é diferente. É educar seres humanos para incorporar as virtudes de todas as classes sociais à medida em que a gente trabalha para superar as classes, de modo que haja uma humanidade horizontalmente organizada, não é uniformidade, mas é todo mundo com os mesmos direitos e com a mesma condição de vida e trabalho digno numa sociedade. Se degradarem, né? A cultura, ela tem que ser um estatuto de dignificação da vida humana. E nesse sentido, eu acho que a gente está falando aqui de uma visão utópica que vincula a política cultural a um reservatório, uma possibilidade, uma oportunidade da gente se repensar e assim repensar como é que a gente quer se projetar no futuro, de forma que as pessoas se encontrem e não se degradem. Não é só um desafio ideológico de propor isso, isso é um desafio realista, ou seja, as nossas sociedades estão se tornando assim. Né? No século XXI, o deslocamento de pessoas é imensamente grande. Né? A ideia de identificação com tribos que são de outros locais é imensamente grande. Então, ou nós fazemos essa transição para uma democracia efetivamente plural, ou a nossa sociedade vai se balcanizar. Né? E aí nós vamos lidar com conflitos, nós vamos ter que administrar uma constante tensão social. Isso é o ego falando. A nossa cultura tem que ser transegóica, ela tem que ser transracial, tem que ser trans tudo, para unir tudo isso, dialogalmente, sem destruir nenhuma dimensão dessa diversidade. E o diálogo entre essas culturas é fundamental para fazer com que a riqueza do todo ainda seja maior do que a soma das várias culturas. Vem amor, que tem tudo, vem amor, tem conservação.
Acho que a principal questão do nosso tempo é a criação de novas formas de vida, é a liberdade, é o fato de que os sistemas pelos quais nós vivemos anteriormente, eles entraram em crise. Então, quando isso acontece, a cultura pode ajudar muito, porque a cultura lida com a criação. Então, se você aprende a criar, nem que seja desenhando, talvez isso também te facilite criar uma saída para uma situação na qual você está, de alguma forma, enfurnada. E cada vez nós percebemos mais que essa coisa do conhecimento, da cultura, do imaginário, do simbólico, do expressivo, são tudo facetas de uma mesma realidade, da fantasia até, tudo isso vai ganhando para o ser humano uma importância cada vez maior. Há muitas manifestações diferenciadas e o interesse tem aumentado pela produção em todos os setores artísticos e culturais de diferenciações culturais, entendeu? O problema todo é como fazer frente ao poder instituído, né? E principalmente nas mídias, como se diz hoje, né? É a garantia dessa grande emanação espiritual permanente, que é feita através das várias formas de expressão. Quer dizer, como o homem se expressa, ele está criando cultura. Para que ele se expresse, ele precisa ter liberdade de expressão. Então, para que ele tenha cultura, ele tem que ter liberdade de expressão. E vice-versa. O que seria da arte, como já se foi dito muitas vezes, se nós não dessemos espaço para todas as experimentações anteriores dos nomes que, de alguma forma, transgrediram, entre aspas, os cânones presentes naquele momento. Então, transgressão de cânone, de alguma forma, é inerente à produção cultural permanente. O problema crítico que a cultura industrializada coloca é que ela geralmente aposta na padronização, evidentemente, porque é o padrão que gera a multiplicação do mesmo produto e, portanto, o consumo. A ideologia disseminada pelo sistema de comunicações é sempre uma ideologia de colocar o centro do interesse no produto que é objeto de compra e venda. O que a cultura permite é um tipo de conhecimento que a gente tenha sobre o mundo que amplia nossa possibilidade de escolha. Quer dizer, a cultura não é... Ela nos modifica. Uma experiência cultural é uma experiência que nos modifica, mas que nos modifica no sentido de aumentar a liberdade. Liberdade de circulação, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Liberdades amplas, variadas. Acho que há uma possibilidade do Brasil investir muito nisso. E com isso ele tem uma sociedade mais equilibrada, mais justa e também uma sociedade mais criativa. Eu acho que o futuro vai ter muito a ver com justiça social e criatividade. Vou cantar Marajó, sou Marajoara. A menina viu boi, meu boi bumbara. A menina viu boi, meu boi bumbara. Boi, 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 dança do Marajó. Boi, 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 dança do Marajó. O tema da sustentabilidade é um tema muito antigo, tem a ver com, o nome diz, né, que a intervenção da humanidade no mundo seja feita de tal maneira que garanta a sustentabilidade da vida, que a vida seja sustentável
apesar da intervenção. Portanto, tem que ser uma intervenção pensada, planejada, cuidadosa, sábia, para garantir que a vida vai prevalecer e não ser destruída. A sustentabilidade se tornou um conceito usado de maneira extremamente geral no planeta, simplesmente porque nós estamos com políticas que não são sustentáveis. Quais são os fatores culturais que impactam o desenvolvimento, né? De que maneira que a cultura contribui ou enfraquece os processos de desenvolvimento? Por que existem países mais e outros menos desenvolvidos? Será que a cultura tem algum nível de participação, de impacto nesses processos de desenvolvimento? A grande questão é qualificar o desenvolvimento. Se o desenvolvimentismo clássico tem problemas, e a gente concorda que ele não solucionou a questão da desigualdade, que ele não foi capaz de produzir cidades com justiça, com equilíbrio, com planejamento, não gerou inclusão social, isso é verdade. Então vamos disputar e discutir o DNA desse desenvolvimento, vamos recompor esse desenvolvimento. É preciso que a cultura ocupe um lugar central nessa estratégia. Eu acho que hoje a gente está enfrentando desafios grandes, né? A primeira questão é que eu acho que a cultura tem que ajudar a repensar a sociedade. Ela não pode abrir mão de ser um reservatório de ideias, um reservatório de sonhos, um reservatório de utopia. Quando se pensa em cultura e desenvolvimento, na verdade a gente está pensando primeiro que modelo de desenvolvimento que é esse que se está falando, e em segundo plano, como que a cultura pode contribuir para esse desenvolvimento de forma que ela não seja apenas reiteração do já conhecido, né? Quer dizer, assim, de definir que as regras do jogo que sair são as regras que devem ser aceitas, mas de certa forma de promover inquietações. E a cultura é essa possibilidade de troca de conhecimento, de afirmação do que se tem, daquilo que se recebe. Então é a maneira mais rápida de desenvolver uma sociedade. É uma política cultural que distribui a riqueza. De certa maneira, a gente perdeu de vista que processos econômicos não são destinados a maximizar o produto. A vida econômica, desde que a humanidade existe, é um modo de sobrevivência, de organização social, é um modo de convívio. Eu vejo, na minha cabeça, cultura e economia, né, e o processo civilizatório constituem uma coisa só. A maneira mais inteligente da gente se organizar como ser humano no mundo é ser solidário. Então nós temos que mudar as relações econômicas entre seres humanos e com a natureza, para fazer que prevaleça a cooperação, a solidariedade e o amor, no lugar da competição, da guerra e do desamor. Nesse momento a gente terá uma nova cultura que vai inspirar uma sociedade de bem-estar, felicidade, alegria e realização. La primera pregunta desde el punto de vista democrático de la cultura es cómo crear arquitecturas y condiciones para que las diferentes formas de ver el mundo, de construir el mundo y de estar en el mundo que tienen los diferentes grupos humanos en una sociedad
puedan circular y competir, porque si no circula y compite, el sentido no existe. A gente precisa de uma legislação coerente com a Constituição, que garante que a cultura é um direito. O que significa isso? O que significa o direito à cultura? Eu acho que ele tem dois aspectos fundamentais. Um aspecto é promocional, ou seja, o Estado ele tem obrigação de agir de forma que todos os membros de uma determinada comunidade tenham acesso aos bens culturais. Tem um outro lado, que é um lado de defesa. De que forma o Estado age para proteger esses patrimônios culturais, esses bens culturais, esses valores culturais de grupos que estão menos bem posicionados no mercado. Se a gente está falando e acredita de verdade que todos os brasileiros têm direito à cultura, todos os brasileiros têm direito a equipamentos culturais, na sua formação como estudantes, depois como adultos, como jovens, adolescentes, na infância, que esses equipamentos têm que estar presentes na vida de todo indivíduo, é o Estado que tem que garantir isso. Então, durante siglos, la forma de ver el mundo, el negro, el indio, el inmigrante, el campesino, el pobre, la mujer, no circuló ni compitió. Entonces, como todo sentido crea una forma de ver el mundo, entonces nosotros nos acostumbramos a ver el mundo solamente con un número determinado de sentidos y no pudimos construir el mundo para otros. Entonces, el desafío que tiene la cultura y la comunicación y la política es cómo hacemos arquitecturas para que todos puedan circular e competir. Em 1997 se tem um marco muito grande que é o relatório Queller, e o que ele traz é a ideia, primeiro, da diversidade como uma categoria para pensar a política, né? E a política de cultura como um dos eixos centrais do desenvolvimento. Não é possível pensar a ideia de desenvolvimento sem que essa ideia de desenvolvimento seja absolutamente sensível à cultura de cada país, à cultura de cada comunidade, as culturas em processos constantes de diálogo. A cultura é o único patamar de distanciamento que nós podemos ter da sociedade para criticá-la e corrigi-la. Então, eu vejo como, quando nós pensamos a democracia de um ponto de vista um pouco mais normativo do que simplesmente como um processo de tomada de decisão, mas um processo de tomada de decisão que tem por objetivo alcançar o bem comum, a cultura é, vamos dizer, o esteio dessa empreitada da humanidade. Com a cultura você tem que utilizá-la para mudar a sua vida. Também há um outro aspecto nisso interessante, que você muda a sua vida na relação com os outros. Então, a função da educação e da cultura é transformar a cada um de nós num sujeito que consegue conviver com outros sujeitos. A cultura tem a ver com a ética. Porque a ética é que lida com a liberdade e com as nossas escolhas. Nossas escolhas só são éticas se elas forem livres. Se eu não fizer escolha, se eu for obrigado a fazer uma coisa, ou se eu tiver algo que parece ser uma escolha, mas que na verdade é uma imposição, então eu não estou lidando com o mundo da ética. Então, quando nós passamos a ter uma sociedade em que nós temos que fazer muito mais escolhas de vida, essa sociedade nos chama muito mais para o mundo da ética, e nela a cultura passa a ter uma importância que ela não tinha antes.